Se há coisa que eu não diria ao Tibunga de antigamente é nada. Mano, eu não dizia nada a mim próprio de antigamente, mano. Eu acho que, tipo, à medida que tu vais construindo a tua pessoa e vais construindo a tua mentalidade pelas experiências de vida que tu passas, as coisas acontecem e tu tens que deixar as cenas fluir. E essa cena de tentar mudar o passado, ou tipo, imagina, se eu tivesse a oportunidade de mudar o passado, mudaria. Mas, se calhar, depois não era eu, o eu de hoje, estás a perceber? Mas não vale a pena. Eu sou aquilo que eu sou hoje por tudo o que eu passei na minha vida, experiências boas e más, e eu acho que se eu tirasse parte dessas peças, não teria um puzzle perfeito agora, mano. Estás a perceber? É tipo, tu tens mesmo que embrace yourself e embrace your past para perceberes a pessoa que tu és hoje. Por isso é que somos todos diferentes, mano. Aquele tempo, né, da minha infância / adolescência era um tempo completamente diferente. E nós não tínhamos os acessos aos meios todos que há, nem ao conhecimento que há, nem à informação que há hoje. E eu sinceramente vou dizer, e isto é uma opinião um bocado controversa, tendo em conta as batalhas que eu luto e que tu próprio lutas com o Bantuman, que é, eu acho que já não precisamos assim tanto dos outros como nós pensamos, estás a perceber? Já não precisamos de uma validação externa, já não dependemos de ninguém. Ou seja, nós agora temos que começar a perceber que já não temos as correntes nos pulsos e daqui para a frente depende de nós. Porque, mano, olha os putos de hoje em dia. Têm informação à vontade, têm os meios e comunicação à vontade, têm as oportunidades que têm. Eu tive essas oportunidades? Não. Tu tiveste? Não. Portugal de antigamente era muito diferente daquilo que é hoje. Estás a perceber? Antigamente cortavam-te as pernas sem terem que te justificar porquê. E hoje em dia tu já podes, tipo, lutar contra isso de uma... Sei lá, mano. Imagina, estes casos todos de agressão policial que tem havido, que houve, pronto, agora nestes últimos anos, achas que antigamente não havia? Havia. Mas porque agora há esta força social e há esta forma de comunicar para toda a gente, agora a pressão social é tão alta, estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Que as coisas têm que mudar. Porque as próprias pessoas estão a ver e estão a acompanhar tudo o que se passa. Mano, antigamente, eu já levei porrada na rua, mano, polícia. Quem é que fez alguma coisa sobre isso? Ninguém soube, estás a perceber? Tipo, não havia essas coisas. E eu acho que agora estamos numa fase em que temos realmente uma voz. Tipo, só haver uma coesão da nossa população, há uma voz e há uma forma de fazer mudar as coisas. Temos os meios todos. É uma questão da nossa parte, estás a perceber? Como sociedade em geral, o mesmo se aplica. Estava a ler um livro agora de um gajo que se chama Daniel Priestley. O livro chama-se Oversubscribed. É um livro que eu aconselho bastante e ainda estava a falar ontem sobre o livro com um amigo meu, o Ivo. E o gajo diz uma cena que é, toda a gente que ficar no passado não vai evoluir. É uma frase um bocado óbvia, mas isto para dizer o quê? Nós estamos num mundo agora que, mano, não tem código postal. Tu podes trabalhar de onde tu quiseres. Aliás, tu moras em Paris, estás aqui, Bantuman é uma cena global, estás a ver? Tu agora podes estar em qualquer sítio, a trabalhar para qualquer empresa, vender um produto a qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo. Eu, Cláudio, português, mando vir um produto da China que é financiado por um gajo que eu conheci em Londres, que depois eu vou vender o meu produto para o mercado sul-americano. Estás a perceber? Há uma globalização agora que não havia antes, estás a perceber? E isso é uma ferramenta tão grande. E quem não souber aproveitar isso daqui para a frente vai ficar no passado, mano. É uma cena boa. O mundo está muito mais global e muito mais aberto. As gerações de agora são muito mais abertas e têm uma mentalidade completamente diferente que nós tínhamos. Nós viemos de uma educação bem
regrada, bué restrita, sem muita abertura para certos tipos de pensamento, que agora os putos, eles podem pensar diferente, eles podem agir diferente, eles têm opções diferentes. Estás a perceber? Já estamos a desconstruir aqui certos paradigmas como a escolaridade, estás a perceber? E dizer aos putos que tu tens que fazer o 12º ano e ir para a universidade, arranjar um trabalho onde tu vais estar durante os próximos 40 anos, vais ter uma mortgage, vais comprar um carro average e vais casar, ter 2 filhos. Estamos a destruir estas barreiras todas, estás a ver? Eu acho que isso é só vantagens over... Estás a ver? É vantagens, vantagens e vantagens. Eu acho que nós metemos bem pressão nos putos, mas nós temos que dar um passo atrás. Os putos, e eu sou prova viva disso, os putos, os nossos filhos, eu também tenho uma filha, vai fazer agora 9 anos, os putos que nós falamos são um produto daqui dos próprios pais, né? Mano, eu acredito em educação. Eu acho que a educação é a base de tudo. Eu tenho 2 famílias, uma das minhas famílias, a minha família é branca, como tu sabes, a minha mãe é professora, e eu vou-te dizer, mano, não há cena mais poderosa neste mundo que a educação. E tu saberes educar uma criança é ensiná-la a saber escolher, estás a perceber? Não é formar a criança à tua imagem, é tu preparares uma criança para tomar as decisões mais certas na vida dela, estás a ver? Isso é que nos está a falhar. Porque nós fazemos o seguinte, e eu vejo bem, mano, eu e o Varela nos bairros sociais, nós vemos de tudo. E uma cena que eu chego sempre à conclusão é, a maior parte do nosso problema começa na educação dos nossos próprios filhos. Como é que tu vais criar um líder se tu próprio não és? Como é que tu vais formar alguém para ser grandioso e alguém para ter princípios bons e alguém que vai ter vai ser um exemplo para os outros se tu próprio não és um exemplo para os outros, né? Tudo começa na educação, mano. Estes miúdos que agora nós falamos, teenagers que são agora o futuro, eles só vão ser aquilo que nós os prepararmos para eles serem. Nós estamos sempre a dizer, não sei o quê, porque outra opinião contraditória. Não sei o quê, os brancos têm que nos aceitar e os brancos têm que nos dar isto e aquilo e aquilo outro porque nos retiraram no passado e agora têm que nos dar, que é para nós construirmos. Não! Nós já não estamos nessa posição mais, mano. Nós estamos na posição de, com as ferramentas que nós temos, fazer nós pelos miúdos para eles fazerem ainda mais no futuro. Estás a perceber? A questão aqui é, se os pais não estão preparados, não conseguem preparar os filhos, ou se os pais não veem isso como uma prioridade, os filhos também não o vão ver. Isto é uma cena cíclica, estás a ver? A educação é a base de tudo. Estes miúdos, e eu agora vejo-me numa posição que é, eu estou no meio de um bairro social e eu estou numa cena que é, eu resolvo problemas imediatos e luto contra problemas que são a long term. Ou seja, um miúdo vem ter comigo e diz-me assim, aí Cláudio, está difícil, não sei o quê, não consigo, não tenho dinheiro para isto ou para aquilo, etc, etc. Cenas que tu podes resolver imediatamente, estás a ver? Toma lá isto, toma lá aquilo, compras isto ou compras aquilo para facilitar, por exemplo, material escolar. Vamos dar um exemplo bem claro. Eu chego ali e eu todos os anos ofereço bué material escolar a bué miúdos. Não quer dizer que esse material escolar vai ser utilizado da melhor forma possível. Ou seja, eu estou a tapar um buraco, né? Que é uma cena imediata, uma necessidade imediata. Mas eu não quero isso. Eu quero que os miúdos tenham hábitos de estudo, eu quero que os miúdos sejam acompanhados na escola, eu quero ver pais negros nas reuniões da escola, eu quero ver um acompanhamento ativo que eu vou-te dizer, das escolas que eu conheço, não há. Estás a perceber? Eu vou às reuniões da escola, da minha irmã e etc. Eu sento-me numa sala e só vejo pais brancos. 1 ou 2 pais pretos. Onde é que estão os outros? Então, não sei o quê, mas
Outra opinião também que eu ouço muito é não sei o que, mas os pais pretos trabalham muito mais e não têm tempo para darem o mesmo acompanhamento. Ok, até certo ponto eu entendo. O café do meu bairro está sempre cheio. Com os pais pretos. Então o que é que se passa? As discotecas estão sempre cheias. Com os pais pretos. O dinheiro é gasto em, como tu disseste, Nike, iPhone e etc, etc, pelos pais pretos. O consumismo é uma cena que está a destruir a nossa população, mano. E eu que trabalho numa área que é super consumista, eu digo isto mesmo, o consumismo está a destruir a nossa população. Nós fazemos isso tudo, mas depois dizemos, nós não temos tempo para ir à escola, saber como é que os nossos filhos estão. Que a escola agora, Eddie, que a escola agora não é como antigamente. Agora entras na plataforma dos putos, vês as notas todas, as faltas, a professora está-te a mandar e-mails e não sei o quê. É só consultar, mano. Mano, não é possível. É possível. Há o querer. Se calhar não há. Estás a perceber? Ou seja, eu acho que, isto para responder à tua pergunta, eu acho que há muitos tools, há muitas ferramentas que os putos têm agora que nós não tínhamos na nossa época. Mas também há muitas distrações e essas mesmas ferramentas podem ser a solução para o sucesso ou o fracasso. Estás a ver? Depende de tu, como formador, como pai, como pessoa que está a instruir a próxima geração, ensiná-los a tomar as decisões certas para eles usarem as ferramentas que têm ao seu dispor para o melhor. Estás a ver? Mano, não é deixar a nossa geração, os putos que vêm a seguir perdidos, mano. Não é deixá-los sem acompanhamento, não é deixá-los... não é ver os putos na rua a toda a hora, que é uma cena boa que nós temos nos bairros sociais, é esta vivência tipo em aldeia. Até a certo ponto, quando começas a ver que só estão a haver inputs negativos na cabeça do teu filho por passar muito tempo na rua, se calhar isso já não é tão bom, estás a ver? E tu tens que saber limitar. Agora eu digo-te uma cena, se todos os pais agissem em conformidade, os inputs da rua eram muito melhores. Porque os inputs da rua partem de algum lado também, estás a ver? Mano, tem que haver um acompanhamento ativo e antes nós andarmos a pressionar os nossos filhos a dizer assim, vocês têm que ser e vocês têm que fazer isto, agora depende de vocês, nós temos a capacidade de os formar e de os integrar na sociedade nesse caminho, estás a ver? Não é controlá-los, não é metê-los palas nos olhos ou tentá-los transformar e fazê-los à nossa imagem, mas ajudar-lhes e dar o acompanhamento e o apoio que muitas vezes não têm. Mano. Isto é engraçado. Eu viajo bué mesmo. Em todo lado há este problema com os imigrantes. Em Portugal, quando se trata de imigrantes, e vamos fazer aqui uma comparação também entre o antes e o depois. O que era o imigrante antigamente? O imigrante antigamente era o cabo-verdiano, o santomense, o guinense, o angolano. Poucos, mas vinham, estás a ver? Nós, PAULOP, formámos, nós chegámos cá já com ou seja, à procura de uma vida melhor, mas o que é que nós fizemos diferente para mudar o estilo de vida que nós temos? Nós estamos aqui há quantos anos? Nós, PAULOP, dentro de Portugal. Percebes? Vê. Esses eram os imigrantes de antigamente. Havia uma resistência, havia uma luta, mas nunca fomos uma preocupação muito grande. Porquê? Porque nós nunca fomos os gajos de chegar aqui e mudar alguma coisa. Nós trabalhávamos para os outros, nós abrimos negócios, etc., pequenos, que influenciam as nossas próprias comunidades, né? Agora Portugal está a ter um problema diferente, que é, estão a vir para cá imigrantes que realmente mudam as coisas, né? Nós estamos a ter um problema agora, que, por exemplo, Nova Iorque já teve há anos e anos, por isso é que há uma Chinatown em Nova Iorque, por isso é que há uma Little Italy.
Há uma Koreatown em Nova Iorque. Porquê? Porque foram comunidades que foram para lá e que, independentemente das forças externas, criaram algo e fizeram, tipo... Mano, a resistência era maior do que a força externa. E eles sediaram-se ali e têm... Ou os judeus, a história dos judeus na América, estás a perceber? O poder económico que eles criaram, tudo isto que nós, Paulo Lopes, não conseguimos criar aqui em Portugal. Estás a perceber? E agora Portugal está a enfrentar um problema parecido, que é nós estamos a começar a receber imigrantes que realmente mudam as coisas. Um imigrante que vem para cá e eles podem viver nas condições mais horríveis de sempre. Mas ainda no outro dia estava a ver uma reportagem em que dizia que estava um imigrante ali na Baixa de Lisboa a pagar 15 mil euros de renda. Ou seja, com um negócio fictício e depois com várias pessoas que ele trazia do país dele e não sei o quê. Mano, tu vais à Baixa, quantas lojas daquelas é que vendem ímãs com a bandeira de Portugal não são agora... São todas de tipo de estrangeiros, estás a perceber? Diz-me um cabo-verdiano que abriu uma loja em Lisboa Diz-me um cabo-verdiano que abriu uma loja que seja impactante, né? Numa indústria qualquer cá em Portugal. Eu estou a perceber o problema da extrema-direita com o que se passa agora, né? E se reparares todo este discurso da extrema-direita agora é maioritariamente virado para as comunidades imigrantes que realmente estão a tomar conta. E é essa o termo certo. Eles estão a querer tomar conta, estás a ver? Entendes? É impossível parar a mudança e a evolução, né? Se o português não quer fazer, vem um gajo da Índia, ou vem um gajo do Paquistão, ou vem um gajo da China e vai fazer. Estás a perceber? E eles vão arranjar forma de fazer. É difícil, se calhar 3 ou 4 vezes mais do que é para um português. É por causa disso que eles não vão fazer. Vão fazer na mesma, mano. E vai haver uma mudança. A questão é, extrema-direita, pronto, para responder mais objetivamente à tua questão, como é que nós vamos lidar com a extrema-direita? Porquê é que nós temos que lidar com a extrema-direita? Eles têm uma opinião, tu tens outra, né? Eles são livres de pensar e agirem e fazer o que querem, né? Dentro das leis, como nós sabemos. Nós também, né? Qual é a nossa cena? Olha, eu, por exemplo, há um escritor, o Yuval Noah Harari, o gajo que escreveu o Sapiens e o Homo Deus e etc. Ele diz que, por exemplo, ele cresceu no Médio Oriente e ele fala muito sobre o terrorismo no Médio Oriente. Ele compara o terrorismo a uma abelha a tentar destruir uma loja. E ela diz que a abelha não consegue destruir uma loja, mas então vai picar um touro para destruir a loja. O que ele está a dizer é, o terrorismo só vai conseguir fazer alguma coisa se for financiado por fora ou se houver alguma... Ou seja, se nós lhes demos a importância para eles crescerem, né? Mesma cena com a extrema-direita, mano. A extrema-direita não está a aparecer em Portugal agora. Sempre houve extrema-direita em Portugal. É normal, mano. Como há extrema-esquerda. É normal. Este foco e esta importância que nós lhes estamos a dar é que nos está a desviar dos nossos próprios objetivos. Nós temos os nossos objetivos. Nós temos os nossos caminhos e as cenas que queremos resolver. Estamos preocupados com a extrema-direita. Porquê, mano? Preocupem-se no futuro dos nossos filhos. Preocupem-se com cenas específicas que vão mudar a nossa... por exemplo, o nosso poder económico. Vamos preocupar-nos. O que é que a extrema-direita pode fazer contra ou para impedir o nosso crescimento económico? Nada, mano. Tu podes abrir a tua empresa na mesma. Tu podes começar um projeto. Mano, olha, abandoamento de quantos anos, mano?
Tu paraste de existir porque há extrema-direita. Vais parar de fazer aquilo que fazes porque há extrema-direita. Não, vais continuar a fazer o mesmo. O crescimento que nós precisamos e a pegada e o footprint que nós precisamos não depende da extrema-direita, mano, do crescimento deles ou de eles desaparecerem. Depende de nós e da forma como nós focamos nos nossos próprios objetivos. O que eles fazem, deixa-os fazer, mano. Foca no teu path. Foca, eu acho que nós temos que nos focar no nosso crescimento e nas nossas próprias... e fazer ter muito bem a noção do que é que são os nossos objetivos, né? Mas isto como comunidade. Porque pessoas singulares a subirem ao pódio temos bués. Há bué pessoas da nossa comunidade imigrante em Portugal, temos bués que subiram ao pódio. Temos bués, e aquela conversa de vemos um gajo super famoso na televisão em que depois aparece nas notícias a dizer português, não sei o quê, não sei o que mais, e tu vais ler os comentários e está a dizer assim agora é português, não sei o quê, estás a perceber? Ou seja, quantas vezes é que já ouvimos essa história na mídia? Bués, né? Agora é o seguinte, se nós estamos preocupados com o que os outros fazem, como é que nós vamos chegar onde nós queremos chegar, mano? Porquê que eu estou preocupado com aquilo que eles estão a fazer, mano? Porquê que não há um partido também... nós criarmos um partido nosso a lutar pelos nossos interesses, ou nós apoiarmos um partido que luta pelos nossos interesses? Porquê que não fazemos isso? Em vez de estarmos a preocupar com aquilo que eles fazem. Se tu tens interesses políticos, o que é que está-te a impedir de exerceres o teu direito político? Ou o teu dever político? Nada, mano. Eu sou cigano. Estou a ver aqui que há um gajo que quer entrar para o game mega contra os ciganos. Mano, vou votar, mano. Ou não? População dos bairros. Somos bués, mano. Somos bués em bué bairros, mano. Sabes porquê que nós não votamos? Voltamos à parte da educação. Porque se calhar não há uma educação a dizer-nos o quão importante é exercer esse direito político. E depois estamos a queixar porque os nossos direitos estão a ser pisados. Ninguém vota. Ninguém acha que aquilo é importante. Como é que as coisas vão mudar? Mano, vota. Vai lá, exerce o teu direito. És mais um. Ok, eu sou só um, não posso mudar. És um. O meu bairro tem 6.000 habitantes. Não és um. De certeza que dentro do meu bairro não sou o único que tem estes interesses. Ou não? Vou ler as agendas políticas do People, ver o que é que se passa nos partidos todos, ou agora nas autárquicas, e vou votar, mano. Vou votar porque essa é literalmente a única coisa que tu podes fazer para mudar alguma coisa, mano. Estás a perceber? Lá estamos nós preocupados com o gajo que está a tentar subir ao poder. Quando nós somos a própria resposta para ele não subir.